Me pediram e eu trouxe toda a história sobre Martin, aquele cara que estava preso ali nas ruínas, onde o bode encontrou ele de uma forma super estranha. E eu trouxe aqui pra gente debater no vídeo duas teorias que falam ali sobre o Martin, de como ele foi parar ali naquele lugar e como ele sabia de tanto. Então já fica aqui comigo e veja toda essa história magnífica e é de arrepiar. Quando o bode ele tem ali o primeiro contato com o Martin, a primeira coisa que ele pede para o bode é que e ali naquele diálogo super estranho, o bode acaba se deparando enquanto está conversando com o Martin que existia outras pessoas ali na mesma situação do Martin que não estão mais vivas, que morreram ali daquela forma, né, presas assim como o Martin estava. E naquela conversa o Martin deixou bem claro que ele sabia de como o bode foi parar ali, que foi através da árvore das garrafas, e que ele já sabia também que pessoas passavam por ela e ia parar em outros lugares e também poderia ficar presa. E durante toda essa revelação que ele estava fazendo pro bode, ficou muito claro que ele foi parar ali, indo nas ruínas, porque tem ali onde a Julie visitava muito com Ita, onde ela parava ali e ia parar em outra realidade, em uma outra história, ela acabava vendo até mesmo o futuro. E nisso ele acabou ficando preso ali, aquela ali acabou sendo a realidade do Martin, onde também ele viu que aquele lugar era muito pior que a cidade, que o que o bode imaginava de terror que existia ali na cidade, né, em From, que aquilo que eles viviam não era um pingo do que o Martin já viu e sabe que poderia acontecer. Isso nos revela que o Martin ele sabe de tudo que já aconteceu e do que pode também acontecer. O Martin também afirmou pro bode que ele era um fuzileiro. E ali todo mundo sabe, né? Quem assiste From sabe que todo mundo que não aceita aquela realidade, que busca respostas, acaba se dando mal. Então o Martin, para ele ter ido para ali, é porque ele não parava de buscar como sair daquele lugar. Ele não aceitava viver naquela vida. E aquilo ali foi o que parou ele de verdade. Tanto é que ele sabia quem era o bode. E ele também sabia quem era a Abby, a esposa do bode. Tanto é que ele chegou pro bode e falou: você já parou para pensar que a Abby poderia estar certa? De que aquilo poderia ser somente sonho? E ali o bode ele ficou paralisado, porém o que nos deixa aflito em From é que eles começam uma conversa, eles tem um diálogo onde eles não concluem, onde fica as coisas em aberto, porque o bode na situação que ele estava, tudo bem que o tempo estava corrido, que o Martin tinha falado que o bode tinha que sair antes da música acabar, e ali eu sei que tudo estava muito corrido, o bode estava querendo salvar o Martin, mas como que você ali, sendo o bode, houve uma história dessa de que ele conhecia a Abby, que aquilo poderia ser somente um sonho e você simplesmente continua fazendo sem dar muito crédito ou mérito ao que o Martin estava fazendo. Então, de cara, isso já nos levanta as duas teorias. A primeira é que quando uma pessoa morre naquele local, ela não é liberta. Digamos, ela não vai viver outra realidade. Ela pode ficar presa ali, vendo e vivendo com outras coisas. E essas coisas a gente sabe que é sobrenatural. E nisso ela pode fazer parte da história do futuro, de uma outra geração que irá para From, para aquela cidade. E a segunda, e eu acho que talvez é a mais concreta, é que a Abby, quando ela teve aquele desespero, aquele surto de querer acabar com todo mundo, né, quando o bode chegou lá e ficou lá sendo xerife, e ali de um dia para o outro ela se manifesta e pega uma arma e tenta ali falar para todo mundo que aquilo é um sonho, ela tenta acabar com aquele pesadelo. Você já parou para pensar que o cara de terno amarelo poderia estar sendo ali infiltrado por uma outra pessoa e ele falou isso para Abby? Ele pode muito bem ter dado o sangue dele, né, transferido o sangue dele para Abby, para ter deixado ela daquele jeito tão transtornada como ela estava, assim como ela está fazendo com Harry. A Sofia, que é o cara de terno amarelo, que tá ali infiltrado ali no meio do pessoal, ela falou pro Harry que aquilo poderia ser um sonho, e ela também deu um pouco do sangue dela, né, do cara de terno amarelo pro Harry, em um copo de bebida sem ele perceber, e essa mesma coisa pode ter acontecido com a Abby, e nisso ela teve aquele surto, a mesma coisa que o Harry está fazendo agora na 4ª temporada, achando que tudo aquilo não passa de um sonho. O que você me diz sobre essa teoria?
teoria? O que você acha? Digite aqui nos comentários se essa pode ser a coisa mais concreta que pode ter acontecido ali em From. Talvez ninguém tenha percebido, mas assim que o bode sai ali do poço onde ele estava, que ele vê o Martin, ali tem os primeiros contatos, o Martin em algum momento para e pergunta: você é o Boyd? Mas como também ele sabia que o Boyd era o Boyd? E ali o Boyd tentando, ajudar ele, salvar ele, ele acaba ali o Boyd soltando ele, e ele solto acaba ferindo o Boyd, onde fala: agora o meu sangue é o seu sangue. E nisso ele transfere os vermes que ele tinha para o Boyd. Isso tudo foi proposital, isso tudo foi o roteiro fazendo com que a história, de fato, ela fosse contada. Porque, se você reparar bem, essa frase já foi contada pelo Ethan e até mesmo pelo cara do terno amarelo. Que as histórias, depois que ela é contada, ela não pode ser mudada, ela não pode ser escrita de uma outra forma. Então, tudo que o Martin passou para o Boyd, tudo que aconteceu depois daquilo é porque tinha que, de fato, acontecer. O Martin, ele acabou ali sendo um prisioneiro daquele local. E ele também fala para o Boyd que os monstros não são a ponta nem do iceberg. Imagina o que é que não tem por trás dos monstros. Então o Martin, ele teve que ficar vivo até o Boyd chegar lá para que ele pudesse transferir aquilo para o Boyd e assim a história continuar sendo contada. Tudo que eu te falei até agora é o que de fato faz mais sentido. Mas infelizmente existe uma ponta solta que talvez você não tenha percebido. Você sabe que quem jogou aquela corda pro Boyd sair do poço foi a Julie, né? Porque a Julie, ela estava em transe. Ela com o Ethan foi parar lá nas ruínas para tentar descobrir coisas. E ali ela foi parar lá onde ela viu o Martin. E o Martin pediu para que ela jogasse a corda porque existia alguém ali precisando de ajuda. Tanto é que ela não sabe que ela jogou a corda para o Boyd sair lá do poço. E se você reparar ainda mais fundo, é como se o Boyd ele estivesse visitando o futuro. Porque aquela história ali do Boyd com o Martin aconteceu na segunda temporada. Mas a Julie, no momento em que ela joga a corda, essa história ela está sendo contada na terceira temporada, no episódio 8. Onde ela vai lá para as ruínas, onde ela entra lá, vê o Martin pede para ela jogar a corda e ali ela acaba saindo. Quando ela se depara, o Martin nem está mais ali. Para ela ali é como se ela estivesse vivendo o presente. Mas pra gente que assistiu a série, até mesmo pro Boyd, aquilo ela estava visitando o passado. Porque lá deixa muito bem claro, na segunda temporada, onde o Boyd foi lá e acabou acontecendo isso tudo. E até então não tinha sido, na segunda temporada, ao longo dela ali, até no início da terceira, não tinha contado, a gente não sabia como o Boyd saiu de lá, quem tinha jogado aquela corda. E no episódio 8 da terceira temporada ficou claro que foi ela. Só que ela só foi lá para jogar a corda, porque o Martin, ele não estava mais vivo. Uma coisa que ficou bem clara é que o Martin ele morreu ali nas ruínas, né? E o que nos preocupa é que quem assumirá o lugar dele. Porque se esse ciclo que estamos vivendo ali em From acabar, vai ter que se iniciar um novo, para que a história toda se repita. E quem será que fará o papel do Martin? Quem ficará ali preso nas ruínas para que passe o verme para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa acabe matando um dos monstros, para que assim um dos monstros morra e tenha que vir a mulher de Gnomo, para que ela dê luz ao monstro e ali renasça a mulher de Gnomo. Gente, é uma loucura, é uma teoria bem louca, mas é o que faz mais sentido. De tudo que já ouvimos, que a história ela não pode mudar, é exatamente isso. Porque se o Boyd ele não vai até ali nas ruínas e vê o Martin ele não consegue transferir o verme para o Boyd, para que o Boyd o sorriso e o sorriso renasça ali pela Fátima, onde ela é engravida, só que ela tá grávida de um monstro. E nisso ela se torna a mulher de Gnomo. E aí a história está completa. O que vai ser daqui pra frente, espero que seja aí somente as respostas, porque de pontas soltas a gente já tem bastante. Se você pegar desde o início de From, várias coisas que ficaram em aberto. E até então a gente só levanta teorias até chegar em algo que seja mais concreto e que dê mais sentido à série. Porque cada temporada tem uma história nova.
Em cada episódio tem um personagem com uma história diferente e tudo ali faz sentido, pessoal. Agora eu quero saber de você o que você acha, se essa teoria que faz mais sentido é referente ao Martin, se você acha que existe uma outra teoria do porquê o Boyd viu ele naquele momento, de porquê o Martin transferiu o verme para o Boyd. Me diga que você, e me diga também se tem uma outra ponta solta, algo que você queira debater para a gente falar mais aqui no canal, para que eu possa trazer outros vídeos, porque esse sobre o Martin foi uma pessoa bem especial que pediu e aí eu trouxe com todo carinho para que a gente possa aí conversar e levantar cada vez mais teorias, porque o bom da série é isso, é deixar a gente pilhado, é deixar a gente com curiosidade, querendo ver cada vez mais e dando um de detetive, né? Porque a gente fica, mas e se foi isso? E se aconteceu aquilo? E isso é muito bacana para o engajamento tanto da série quanto para a gente também. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, já deixa aqui bastante like, bastante comentários, compartilha esse vídeo para a pessoa que você também assiste from com essa pessoa, que você também acaba debatendo teorias, e se inscreve aqui no canal também para que possa nos fortalecer e para o crescimento também aqui do canal na plataforma. Conto muito com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!